O caminhão de mudança tapava o sol do meu portão quando meu filho disse que o asilo era meu lugar agora. Sou Eunice, 73 anos, costureira aqui em Belo Horizonte. Respirei fundo e sorri. Ele mal sabia o segredo daquela chave. Era uma manhã de terça-feira que começou como qualquer outra, com o canto dos bem-te-vis e o cheiro forte de café coado no pano dominando a minha cozinha. Eu tinha acordado cedo, passado meu café, molhado as minhas samambaias e a minha espada de São Jorge, que fica logo na entrada para espantar o mal-olhado. Peguei meu carrinho de feira, aquele de lona xadrez que já tem as rodinhas gastas de tanto subir e descer as ladeiras do bairro Padre Eustáquio, e fui até o sacolão. Fui comprar um quiabo, um pedaço de queijo Minas Frescal e uns tomates bem vermelhos. A vida inteira eu gostei de escolher a minha própria comida. Gosto de apertar as frutas, de conversar com o moço do açougue, de sentir que o meu dia tem serventia. O sol já estava esquentando as pedras do calçamento quando eu dobrei a esquina da minha rua, voltando para casa. O carrinho estava pesado, mas eu caminhava no meu ritmo. Foi então que eu vi. Um caminhão-baú enorme, com as portas traseiras escancaradas, estava parado bem na frente do meu portão de grades de ferro. Aquele portão que eu mesma paguei para instalar nos anos 80, com o dinheiro de incontáveis bainhas, vestidos de noiva e concertos de roupas que fiz na minha velha máquina de costura Singer. Achei que fosse algum vizinho se mudando. A rua andava mesmo esquisita, muita gente antiga vendendo suas casas para construtoras fazerem predinhos. Mas, conforme fui me aproximando, o meu coração deu um solavanco no peito. As pernas, que já não são mais as mesmas de 20 anos atrás, pareceram feitas de chumbo. 2 homens fortes desciam a rampa da minha casa carregando o meu sofá de veludo marrom. Atrás deles vinha a minha nora, Silvana, segurando uma prancheta de plástico, apontando e dando ordens com aquela voz anasalada que sempre me deu nos nervos. E ali, encostado no muro de chapisco, de braços cruzados e olhando o celular, estava o meu filho, o Roberto, o menino que eu criei sozinha depois que o pai dele foi comprar cigarro e nunca mais voltou. O menino para quem eu costurei roupas até de madrugada para que nunca lhe faltasse um uniforme escolar limpo. Parei na calçada. O carrinho de feira escorregou da minha mão e uma laranja rolou pelo chão de cimento. Roberto levantou os olhos do aparelho e me viu. Ele não pareceu assustado, nem culpado. Ele apenas ajeitou a postura, enfiou o celular no bolso da calça jeans cara que comprou no mês passado e caminhou na minha direção. Silvana parou de gritar com os carregadores e se colocou ao lado dele, com um sorriso que parecia desenhado a faca no rosto. Mas, mãe, que bom que a senhora chegou mais cedo, Roberto disse, com um tom de voz manso, o mesmo tom que ele usava quando era criança e queria dinheiro para comprar figurinhas. A gente precisa conversar. Eu olhei para o caminhão. Lá dentro, vi a minha cristaleira de peroba do campo, a minha poltrona de leitura, as minhas caixas de fotografias. Tudo empilhado de qualquer jeito, como se fossem entulhos velhos sendo descartados em um terreno baldio. O que é isso, Roberto? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro arranhado pela poeira da rua. Para onde estão levando as minhas coisas? Que palhaçada é essa na minha casa? Silvana deu um passo à frente, cruzando os braços sobre o peito. O cheiro do perfume doce e enjoativo dela invadiu o meu nariz, sufocando o cheiro bom de manjericão que eu trazia das compras. Dona Eunice, não precisa fazer escândalo na rua para os vizinhos verem, ela disse, com aquela superioridade disfarçada de paciência. Nós já resolvemos tudo. É para o seu próprio bem. A senhora anda muito esquecida, Dona Eunice. Deixou o fogo aceso semana passada, quase incendiou a casa. O Roberto e eu decidimos que a senhora não tem mais condições de morar sozinha e cuidar de um imóvel desse tamanho. O sangue subiu para o meu rosto. O fogo aceso. Uma panela de água que eu deixei fervendo para passar um café enquanto fui atender o carteiro no portão. Voltei em 5 minutos. Não houve princípio de incêndio, não houve fumaça, não houve perigo. Mas eles transformaram aquilo no motivo perfeito. Arranjamos um lugar bem longe da poluição da cidade, mãe. Roberto continuou, evitando olhar diretamente nos meus olhos. Ele sempre foi covarde para encarar a verdade. É uma clínica de repouso excelente. Fica lá para os lados de Santa Luzia. Tem enfermeira 24 horas. Tem jardim,
Tem bingo. O asilo é o seu lugar agora. A senhora vai ter paz. As palavras caíram sobre mim como pedras pesadas. Asilo. Clínica de repouso. O meu lugar. Eles falavam como se eu fosse um cachorro velho que já não servia para vigiar o quintal e precisava ser despachado para longe. Olhei para a fachada da minha casa. A tinta amarela descascando um pouco perto da calha, a janela de madeira que eu encerava todo mês, a trepadeira que eu podei com as minhas próprias mãos na semana passada. Aquela casa não era só um teto de telhas coloniais. Aquela casa era o meu suor. Eram noites em claro pedalando a máquina de costura até as minhas pernas doerem. Eram centenas de reais economizados, centavo por centavo. E a minha casa? Perguntei, sentindo um nó seco na garganta. O que vocês vão fazer com a minha casa? Silvana sorriu, um sorriso largo e ganancioso que revelava todas as suas intenções. Nós vamos morar aqui, dona Eunice. O nosso apartamento é muito pequeno e o aluguel está um absurdo. O Roberto é seu único filho, herdeiro natural. Não faz sentido a senhora ficar ocupando 4 quartos sozinha enquanto a gente passa aperto. Nós vamos reformar tudo. Já até contratei um pedreiro para derrubar aquela parede da sala e jogar fora aquele piso de caquinhos vermelhos que é brega demais. A respiração me faltou por um segundo. Eles não estavam apenas me expulsando, eles estavam apagando a minha história. Queriam quebrar as paredes que me abrigaram, arrancar o piso onde o Roberto deu os primeiros passos, transformar o meu templo no puxadinho da conveniência deles. Vocês arrumaram as minhas coisas sem a minha permissão, eu disse, sentindo uma raiva fria começar a substituir o desespero. Mexeram nas minhas gavetas. Colocamos o essencial em 2 malas grandes, mãe. Roberto respondeu, apontando para o canto do muro, onde minhas malas de viagem antigas estavam jogadas no chão. Suas roupas, seus remédios e aquele seu radinho de pilha. O resto, os móveis e as tralhas, nós vamos mandar para um galpão de doação. A senhora não vai precisar de panelas nem de máquina de costura no asilo. Lá eles dão tudo na mão, comidinha na boca. Comidinha na boca. A humilhação que ele tentava me impor não tinha limites. Eles achavam que por eu ter cabelos brancos e rugas no rosto, eu tinha me tornado uma idiota. Achavam que a minha idade me fazia surda, cega e incapaz de entender o golpe que estavam me aplicando. Roberto e Silvana estavam morando de aluguel há 5 anos, sempre reclamando da falta de dinheiro, sempre pedindo empréstimos que nunca me pagavam de volta. Eu sempre ajudei. Mãe é bicho bobo. A gente tira da própria boca para dar aos filhos. Mas eu nunca imaginei que a fome deles engoliria a minha vida inteira. Uma vizinha, a dona Margarida, apareceu no portão da casa dela, segurando uma vassoura. Ela olhou para a cena, curiosa e preocupada. Roberto percebeu e logo levantou a voz, fazendo o teatro do bom filho. Não se preocupe, mãe. Lá na clínica a senhora vai ser muito bem tratada. Nós vamos visitar a senhora todo mês, eu prometo. Todo mês. 30 dias abandonada para receber meia hora de visita por obrigação. Eu olhei para o meu filho, olhei bem fundo nos olhos dele. Procurei o menino que chorava quando machucava o joelho, o jovem que me abraçou chorando quando passou no vestibular. Não havia nada ali. Havia apenas um homem fraco, dominado pela esposa ambiciosa e pela própria preguiça de vencer na vida pelos próprios méritos. Ele queria o atalho. E o atalho era me enterrar viva em um asilo de beira de estrada. Foi nesse momento exato, debaixo do sol do meio-dia, sentindo o suor escorrer pela minha nuca e o cheiro de lixo vindo da rua, que algo dentro de mim se quebrou. Não foi uma quebra de tristeza. Foi a casca da ilusão de mãe se partindo para dar lugar a uma mulher que passou a vida inteira matando um leão por dia. Eu engoli o choro. Eu não daria a eles o prazer de ver as minhas lágrimas. O mineiro sabe que a água mais perigosa é aquela que corre silenciosa, por baixo da terra. Respirei fundo, sentindo o ar quente encher os meus pulmões. Fechei os olhos por 2 segundos. Quando os abri, assumi a postura que eles esperavam de mim. A velha derrotada, cansada e submissa. Está bem, Roberto, eu disse, com a voz mansa deixando os ombros caírem. Se é isso que vocês decidiram. Eu estou mesmo muito cansada das pernas. A casa está grande demais para mim. Silvana suspirou aliviada e bateu palminhas curtas, como se comemorasse o fim de uma negociação difícil. Viu, amor?
Eu disse que ela ia entender. Dona Eunice é uma mulher razoável. Roberto relaxou os ombros e deu um passo na minha direção, fingindo afeto. Ele estendeu a mão. Então, mãe, passa as chaves da casa para mim. O caminhão já está terminando de levar as coisas pesadas para o galpão e a perua da clínica de repouso já está vindo buscar a senhora. A gente precisa trancar tudo e começar a planejar a reforma. As chaves, o símbolo do poder, o controle do meu castelo. Eu enfiei a mão trêmula dentro da minha bolsa de couro sintético, aquela que já estava descascando nas alças. Meus dedos ásperos pela agulha de costura tatearam o fundo da bolsa. Lá dentro, eu tinha o molho de chaves principal, mas em um bolsinho lateral rasgado, eu guardava um outro molho de chaves. Eram chaves velhas, pesadas, de latão escuro. Chaves do portão antigo que eu havia trocado meses atrás, quando a fechadura emperrou. Chaves da porta da cozinha de antes da reforma de 5 anos atrás. Chaves de cadeados que já estavam enferrujados no fundo do quintal. Eu peguei o molho velho. O metal estava frio, mesmo dentro da bolsa abafada. O tilintar das chaves fez os olhos de Silvana brilharem de cobiça. Eu não era boba. Meses atrás, quando os pedidos de dinheiro de Roberto começaram a ficar agressivos e as visitas de Silvana começaram a parecer vistórias imobiliárias, eu percebi que o vento estava mudando. Eles achavam que eu estava gagá, mas a única coisa que não envelhece em mim é a intuição. Eu já vinha tomando as minhas providências em silêncio absoluto. Tirei a mão da bolsa e coloquei o molho de chaves velhas na palma da mão do meu filho. Aqui estão, Roberto, eu disse, forçando um sorriso triste, daqueles que partem o coração de qualquer pessoa que tenha um coração de verdade. Cuida bem da nossa casa. Lembra de regar a jabuticabeira lá nos fundos. Ela precisa de água dia sim, dia não. Ele fechou os dedos ao redor das chaves inúteis com força, como se estivesse segurando um troféu de ouro puro. Pode deixar, mãe. A gente vai cuidar de tudo. Silvana vai até plantar umas orquídeas no lugar daquelas samambaias velhas. Ouvir aquilo me deu um misto de nojo e pena. Ele estava tão cego pela própria ambição que nem sequer olhou para o formato das chaves. Não reparou que não havia a chave tetra da porta da frente. Não notou o peso diferente. Apenas as guardou no bolso da calça com pressa, querendo se livrar de mim o mais rápido possível. Uma buzina soou na rua. Era uma van branca, com o logotipo de uma clínica estampado na porta. O motorista desceu, um homem de jaleco branco, e abriu a porta lateral. Dona Eunice? O motorista chamou, checando uma prancheta. Sou eu, meu filho, respondi, pegando a alça da minha mala velha no chão. Roberto não fez menção de carregar a minha mala. Silvana estava ocupada demais tirando fotos da fachada da casa com o celular, provavelmente já imaginando a cor da tinta nova. Caminhei devagar até a van. Cada passo que eu dava no asfalto quente parecia marcar o fim de uma era. Deixei o meu carrinho de feira para trás, com os tomates e o queijo sob o sol inclemente. Ao entrar na van, me sentei no banco estofado perto da janela. O cheiro lá dentro era de desinfetante hospitalar e solidão. O motorista fechou a porta com um estrondo seco. Pelo vidro fumê, observei a cena lá fora. O caminhão de mudança começava a dar a partida, levando os meus móveis para longe. Roberto passava o braço pela cintura de Silvana, os dois sorrindo para a minha casa, certos de que tinham vencido. Certos de que tinham dado o golpe perfeito na velha ignorante. O motorista ligou a van e arrancou devagar. Eu encostei a cabeça no vidro, sentindo a vibração do motor. Levei a mão direita até dentro da minha blusa, por baixo do sutiã grosso de algodão, e apertei o molho de chaves verdadeiro contra o meu peito, sentindo o metal quente contra a pele. Eles achavam que tinham me jogado na sarjeta para roubar o meu lar. Eles apenas não faziam ideia de que, enquanto eles planejavam me internar, eu já tinha resolvido a posse daquela casa com a justiça, com os cartórios e com a vida. Deixei a van dobrar a esquina, levando-me para longe do meu bairro, mantendo um sorriso silencioso e perigoso no rosto, enquanto o balanço da estrada me afastava da minha rua. A van branca sacolejava pelos buracos da rodovia, deixando para trás as ruas conhecidas do meu bairro. O motorista mantinha os olhos fixos na estrada, ouvindo um programa de rádio qualquer que chiava baixinho no painel.
Eu olhava pela janela, vendo a paisagem da cidade de Belo Horizonte dar lugar aos galpões industriais e matagais da saída para Santa Luzia. O sol da tarde batia no vidro fumê, aquecendo o meu rosto marcado pelo tempo, mas por dentro eu era puro gelo e cálculo. Minha mão direita continuava pousada no peito, sentindo o volume frio do molho de chaves verdadeiro por baixo da roupa. A cada solavanco do veículo, o metal pressionava a minha pele, lembrando-me de quem eu era. Eles olharam para os meus cabelos brancos e viram uma presa fácil. Esqueceram que, para chegar aos 73 anos neste país, a mulher precisa aprender a engolir navalha e cuspir prego. Fechei os olhos e deixei a memória me levar de volta para as noites intermináveis da década de 80. O som da van desapareceu, substituído na minha cabeça pelo barulho rítmico e constante da minha velha máquina de costura Singer. Aquela máquina de ferro preto, com os decalques dourados, já apagados pelo atrito das minhas mãos, foi a verdadeira fundação daquela casa que o Roberto achava que era dele. Eu me lembrei do calo grosso que se formou no meu dedo indicador de tanto empurrar agulha em tecido duro. Lembrei das madrugadas frias de junho, quando eu enrolava as pernas num cobertor ralo e costurava casacos de lã para as madames da Zona Sul, enquanto o Roberto dormia no quarto ao lado, de barriga cheia e coberto com um edredom grosso. Cada tijolo daquela casa, no bairro Padre Eustáquio, foi comprado com o suor que escorria da minha testa e pingava nos retalhos. Eu não herdei nada de ninguém. Eu não ganhei loteria. Eu costurei a minha vida, ponto por ponto, bainha por bainha. O pai do Roberto foi um covarde que não aguentou o peso da responsabilidade. Um dia, disse que ia comprar cigarro na padaria da esquina e desapareceu no mundo. Fiquei sozinha com um menino de 4 anos, uma casa pela metade e um carnê de prestações que parecia infinito. Eu criei o meu filho com o melhor que pude dar. Escola particular, sapato novo todo final de ano, comida farta na mesa. Talvez o meu erro tenha sido exatamente esse. Eu blindei o Roberto das dificuldades do mundo. Eu construí um ninho tão confortável que ele nunca aprendeu a voar. Cresceu achando que a vida lhe devia alguma coisa, que o esforço era coisa de gente menor. E a Silvana, a nora, foi apenas o palito de fósforo jogado na gasolina da preguiça dele. Desde que os dois se casaram, há 12 anos, eu percebi a natureza da moça. Os olhos dela sempre varriam a minha casa, avaliando o preço das coisas. Ela nunca me elogiou um bolo sem antes perguntar quanto custava a minha batedeira. A van pegou um desnível forte no asfalto, fazendo a minha cabeça balançar e me trazendo de volta ao presente. O motorista olhou pelo retrovisor, talvez achando que a velha estivesse passando mal. Eu apenas ajeitei a postura no banco e dei um sorriso contido, virando o rosto para a janela novamente. O mineiro de verdade não grita quando é ferido. Ele apenas anota o nome de quem bateu. E eu vinha anotando os passos do Roberto e da Silvana há exatos 5 meses. Tudo começou no final do ano passado, na época do Natal. Eu estava na cozinha, preparando um pernil assado, quando ouvi os sussurros dos dois na varanda dos fundos. Fui até a porta da sala para chamar os dois para almoçar e escutei a Silvana falando com aquela voz anasalada que corta os nervos da gente. Ela dizia que o aluguel ia subir de novo, que não aguentava mais morar em apartamento pequeno e que a minha casa era um desperdício para uma velha que logo ia bater as botas. O Roberto não a repreendeu. Pelo contrário. Ele concordou, dizendo que eu andava muito esquecida e que talvez fosse a hora de arrumar um lugar com enfermeiras para mim. Naquele dia, o pernil perdeu o sabor. Eu mastiguei a carne, sentindo gosto de terra na boca. Mas eu não chorei. Quando a tristeza de uma mãe é grande demais, ela não vira lágrima. Ela vira instinto de sobrevivência. A partir daquele domingo de Natal, eu passei a observar. Eu fingia que estava cochilando no sofá, enquanto a Silvana abria as minhas gavetas da cômoda, procurando sabe Deus o quê. Deixei que eles acreditassem no teatro do meu envelhecimento. Quando me faziam uma pergunta, eu demorava a responder. Comecei a pedir para o Roberto ler a bula dos meus remédios, fingindo que a minha vista estava pior do que realmente estava. Eu precisava que eles achassem que eu era inofensiva para que ficassem descuidados. E eles ficaram. O ápice da audácia foi há 3 meses. A Silvana esqueceu uma pasta de plástico azul em cima da minha mesa de jantar.
Dentro dela, eu encontrei panfletos de 3 clínicas de repouso diferentes. Junto com os panfletos, havia papéis impressos da internet sobre um processo chamado curatela. Eles estavam pesquisando como me declarar incapaz perante a justiça. Queriam provar que eu estava senil para assumirem o controle da minha aposentadoria e, principalmente, da escritura da minha casa. Foi nesse momento que eu decidi que não seria a vítima daquela história. Quem trabalha 35 anos na máquina de costura aprende a cortar o mal pela raiz antes que o tecido desfie inteiro. No dia seguinte a essa descoberta, vesti a minha melhor saia plissada, passei um batom discreto, peguei a minha bolsa preta e peguei o ônibus da linha circular rumo ao centro da cidade. Não avisei ninguém. Não pedi ajuda. Desci na Avenida Afonso Pena e caminhei de cabeça erguida até um prédio comercial espelhado, perto da Praça 7. Eu sabia muito bem aonde estava indo. Fui até o escritório da doutora Marta. A Marta, hoje uma advogada de renome com sala chique e secretária que serve café em xícara de porcelana, foi uma menina pobre da minha rua. Anos atrás, a mãe dela não tinha 1 centavo para comprar o vestido de formatura da menina. Eu tirei as medidas da Marta na minha sala, comprei o tafetá azul do meu próprio bolso e costurei o vestido de graça, virando 3 noites em claro. Eu disse para a mãe dela que o pagamento seria ver a menina com o diploma na mão. A Marta nunca esqueceu disso. Quando entrei no escritório dela, a Marta levantou da cadeira de couro, me deu um abraço apertado e perguntou o que me trazia ali. Sentei de frente para ela, recusei o café e fui direto ao assunto. Contei tudo. Contei dos sussurros, dos panfletos do asilo, das intenções do Roberto de me interditar. A Marta ficou com os olhos rasos d'água de indignação, mas eu levantei a mão, interrompendo a pena dela. Eu não queria pena. Eu queria a lei a meu favor. A Marta me explicou que, se eles entrassem com um pedido de interdição, daria uma dor de cabeça enorme. Eu precisava me antecipar. A primeira parada foi em um neurologista e em um psiquiatra muito conceituados, amigos da doutora Marta. Fiz dezenas de exames. Respondi a questionários, desenhei relógios em folhas de papel, recitei o meu número de identidade, o meu CPF e até as medidas exatas para fazer uma saia godê guarda-chuva. Os médicos atestaram, em laudos assinados e carimbados, que a minha saúde mental era impecável. Eu tinha a lucidez de uma mulher de 30 anos. Com esses laudos em mãos, o segundo passo foi o mais importante. A doutora Marta me acompanhou até o cartório de notas. Lá, em uma sala silenciosa, com o barulho dos carimbos batendo nas mesas ao redor, eu mudei o destino do meu patrimônio. A lei brasileira protege os herdeiros, mas também dá direitos ao dono da propriedade enquanto ele respira e tem juízo. Eu não passei a casa para o nome do Roberto. Eu fiz exatamente o oposto. Assinei uma escritura pública de doação do imóvel para uma instituição séria, um abrigo que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica aqui em Belo Horizonte. Eu transferi a propriedade nua da casa para eles. Mas, na mesma escritura, a doutora Marta incluiu uma cláusula de ferro, inquebrável e irrevogável, o usufruto vitalício. Isso significava que a casa era legalmente do abrigo, mas o direito de usar, morar, alugar ou pisar naquele chão pertencia única e exclusivamente a mim, Dona Eunice, até o dia em que o meu coração parasse de bater. O Roberto não herdaria mais nada. A casa não estava mais no meu nome para entrar em inventário algum, mas ninguém, absolutamente ninguém, poderia me tirar de lá de dentro enquanto eu vivesse. E mais do que isso, eu registrei um documento proibindo expressamente a entrada de Roberto e Silvana na propriedade sem a minha autorização por escrito. O processo levou algumas semanas para ser totalmente averbado na matrícula do imóvel. Eu guardei todos os documentos originais no cofre do escritório da doutora Marta. O Roberto e a Silvana, cegos pela própria ganância, não pesquisaram nada no cartório. Achavam que a velha costureira não sabia o que era um registro de imóveis. Subestimaram a inteligência da mulher que lhes deu de comer. O evento da panela no fogo, que a Silvana usou como desculpa hoje cedo para me internar, foi a cereja do bolo da maldade deles. Eu não esqueci o fogo ligado. Eu estava passando o meu café, ouvi o carteiro bater palmas no portão e fui atender. A Silvana estava na sala.
Ela entrou na cozinha, pegou um pano de prato velho e jogou perto da chama do fogão. Começou a gritar, fazendo um escândalo, dizendo que eu estava perdendo o juízo, que ia matar todo mundo queimado. Ela armou a cena perfeita. Eu a observei apagar o fogão, fingindo desespero, e percebi que o dia do bote deles tinha chegado. E hoje, quando o caminhão de mudança apareceu na minha porta, eu já sabia o roteiro inteiro. Eu sabia que eles iam me despachar. Eu apenas deixei que fizessem o serviço completo. O crime deles precisava ser consumado para que o meu castigo fosse perfeito. A van diminuiu a velocidade, fazendo uma curva fechada para a direita, entrando em uma estrada de terra batida. A poeira vermelha levantou pelas janelas. Eu olhei para a frente e vi uma placa de madeira pintada de branco com letras azuis desbotadas. Clínica de Repouso Recanto das Flores. O lugar ficava no meio do nada, cercado por um muro alto e descascado, com árvores antigas fazendo sombra sobre um gramado mal cuidado. O motorista parou em frente a um portão de ferro enferrujado e buzinou 2 vezes. Um funcionário de uniforme cinza abriu o portão devagar, arrastando o metal no chão de terra. A van entrou no pátio, estacionando debaixo de uma mangueira frondosa. O lugar cheirava a desinfetante de eucalipto misturado com sopa de legumes fervida demais. Era o cheiro do esquecimento. O cheiro de onde os filhos descartam as mães que já não servem mais para pagar as contas ou cuidar dos netos. O motorista desligou o motor, abriu a porta lateral e desceu para pegar a minha mala velha. Eu respirei fundo, deixei os meus ombros caírem para a frente, curvei levemente as costas e compus a minha feição de idosa assustada. Precisava manter o personagem por mais algumas horas. Desci os degraus da van devagar, fingindo que os meus joelhos doíam muito mais do que realmente doíam. Uma enfermeira de jaleco branco, com o cabelo preso num coque apertado e uma prancheta na mão, veio na minha direção. Ela tinha um sorriso profissional no rosto, daquele tipo de sorriso que não chega aos olhos. Dona Eunice? Ela perguntou, falando alto e devagar, como se eu fosse surda ou criança. Seja bem-vinda ao Recanto das Flores. O seu filho Roberto já deixou tudo pago e assinado por e-mail. Nós vamos cuidar muito bem da senhora aqui. Venha, vou mostrar o seu quarto. Eu concordei com a cabeça, tremendo levemente o queixo para dar um toque de fragilidade. Obrigada, minha filha. Eu respondi, com a voz embargada. A viagem foi cansativa. Enquanto eu caminhava pelo pátio de cimento, apoiada no braço da enfermeira, vi outros idosos sentados em cadeiras de plástico branco, tomando o sol da tarde. Alguns olhavam para o vazio, outros resmungavam coisas incompreensíveis. O meu coração apertou de verdade por um segundo. A velhice no Brasil é um crime inafiançável, e aquele lugar era a prisão de segurança máxima. Mas eu não ficaria ali. Eu não pertencia àquele pátio. Eu estava apenas esperando o momento certo. O Roberto achava que tinha pegado as chaves do castelo. Ele segurava agora um molho de chaves de latão velhas que não abriam absolutamente nada. A chave do portão principal, a chave tetra da porta da sala e o controle eletrônico do alarme estavam bem ali, amarrados num barbante por dentro da minha blusa, encostados na minha pele quente. Ele ia tentar entrar. Ele ia tentar derrubar a minha parede. Ele ia descobrir, da pior maneira possível, que a mãe que ele julgava burra era uma leoa silenciosa. Entrei no corredor da clínica, escutando o eco dos meus próprios passos no piso de cerâmica fria, sabendo que a contagem regressiva para o desespero do meu filho tinha acabado de começar. O quarto cheirava a cera de chão barata e a remédio para a pressão. Era um cômodo quadrado, pintado com um tom de verde água que, em vez de acalmar, dava uma sensação de hospital abandonado. A enfermeira, uma moça de nome Letícia, com olheiras fundas e um sorriso cansado, me apontou a cama perto da janela. A outra cama já era ocupada por uma senhora miúda, encolhida debaixo de um cobertor ralo de microfibra, que olhava para a parede sem piscar. Essa é a dona Zezé, Letícia disse, arrumando o meu travesseiro com movimentos automáticos. Ela não fala muito desde que teve um derrame ano passado, mas é um doce de pessoa. A senhora vai ficar bem aqui, dona Eunice. O jantar é servido às 18 horas no refeitório, mas se a senhora estiver muito cansada, eu trago uma bandeja. Eu forcei um sorriso trêmulo, apertando as mãos na altura da cintura. Deus te pague, minha filha. Eu vou ao refeitório, sim.
É bom esticar as pernas. Quando a enfermeira fechou a porta, o silêncio do asilo caiu sobre mim como uma manta pesada. Sentei na beirada do colchão. Ele afundou no meio, denunciando os anos de uso por corpos cansados que ali vieram para esperar o fim. Olhei para a dona Zezé. Ela apertava um terço de madeira escura entre os dedos tortos pelo reumatismo. O meu coração de mãe e de mulher velha sentiu uma pontada de dor verdadeira. Aquele era o depósito de almas do Brasil, o lugar onde a pressa dos mais novos enterra a memória dos mais velhos. Mas a tristeza não tinha permissão para morar em mim naquela noite. Eu limpei a garganta, levantei a cabeça e deixei a postura de velhinha assustada escorregar pelos meus ombros. Puxei a minha mala velha para cima da cama. Era uma mala de couro sintético marrom que eu mesma tinha remendado nas bordas. Abri o zíper principal e tirei algumas mudas de roupa, empilhando minhas camisolas e minhas saias no armário de ferro que fedia a naftalina. No fundo da mala havia um fundo falso. Uma costureira que passou a vida inteira fazendo bainha invisível em vestido de festa de granfina não teria dificuldade alguma em pregar um forro duplo numa mala velha. Com a ponta da unha do polegar, eu puxei um fio grosso de nylon preto que ficava escondido no canto. O forro se abriu. Ali dentro, enrolado numa flanela amarela, não estava um rádio de pilha. Estava um telefone celular. Um aparelho simples, de tela escura, que eu havia comprado com dinheiro vivo numa lojinha do centro da cidade, semanas atrás. Um chip pré-pago, registrado no nome de solteira da minha mãe, que Deus a tenha. A raposa, quando quer pegar a galinha, primeiro se finge de morta. O Roberto e a Silvana achavam que eu estava incomunicável, perdida no meio do mato de Santa Luzia, sem acesso a nada além do bingo das quartas-feiras e da sopa rala do jantar. Eles não imaginavam que a velha Eunice tinha montado uma central de operações no meio do asilo. Liguei o aparelho. A luz da tela iluminou o meu rosto no quarto escurecido pelo fim de tarde. O sinal estava fraco, mas havia 2 barrinhas apontando no canto superior. Fui até a janela, encostei a testa no vidro frio que dava para o pátio dos fundos e disquei o primeiro número memorizado na minha cabeça. Chamou 3 vezes antes de uma voz ofegante atender do outro lado. Eunice? Minha Nossa Senhora? É você mesma? Sou eu, Margarida. Fala baixo. Como estão as coisas na nossa rua? A dona Margarida, minha vizinha de muro há mais de 30 anos, era a minha vigia. Uma mulher que passava os dias varrendo a mesma calçada só para saber da vida de todo mundo. Mas ao contrário da Silvana, a Margarida tinha caráter. Ela sabia da minha luta. Ela viu o Roberto crescer solto enquanto eu suava sangue na máquina de costura. Eu havia contado a ela, por alto, que daria uma lição no meu filho e pedi que ela ficasse de olho na casa. Menina do céu, o circo está armado aqui. Margarida sussurrou, e eu podia imaginar ela espiando pela fresta da janela da sala dela, escondida atrás da cortina de renda. O caminhão de mudança foi embora faz umas 2 horas. O Roberto e aquela cascavel da sua nora voltaram num carro de aplicativo, cheios de sacolas de supermercado. Pareciam que iam dar uma festa. Mas aí o tempo fechou. Eu dei um sorriso fino, sentindo uma satisfação fria aquecer o meu peito. O que aconteceu, Margarida? Me conta os detalhes. O Roberto tentou abrir o portão. Enfiou a chave, virou para um lado, virou para o outro, e o cadeado nem se mexeu. A Silvana começou a bater o pé na calçada, gritando que ele era um inútil, que tinha pego a chave do portão errado. Ele ficou vermelho que nem um pimentão, Eunice. Começou a xingar. Deu um chute nas grades de ferro. Disse que você estava tão caduca que devia ter entregado a chave do galinheiro que você tinha nos anos 90. Eu precisei tampar a boca com a mão livre para não soltar uma gargalhada alta e acordar a dona Zezé. O diabo ensina a fazer as panelas, mas não ensina a fazer as tampas. A arrogância deles era a própria corda com a qual estavam se enforcando. E agora? Onde eles estão? Perguntei, mantendo a voz baixa. Sentados na calçada, no escuro. Margarida riu baixinho. A Silvana está bufando, abanando o rosto com um panfleto de pizzaria. Eu ouvi o Roberto dizendo no telefone que amanhã bem cedo, logo que o sol raiar, ele vai trazer um chaveiro com uma esmerilhadeira para cortar os cadeados e arrombar a porta da frente. Disse que a casa é dele e ninguém vai impedir ele de entrar. Perfeito, Margarida.
Deixa eles passarem frio na calçada hoje. Amanhã, quando o chaveiro chegar e eles encostarem a mão no primeiro cadeado para quebrar, você me avisa na mesma hora. Não deixa passar um minuto. Pode deixar, minha amiga. Mas você tem certeza do que está fazendo, Eunice? Arrombar porta da polícia. É exatamente com a polícia que eu estou contando, Margarida. Fica com Deus. Desliguei o telefone e respirei fundo. O ar do quarto parecia menos sufocante agora. A engrenagem estava girando perfeitamente. Esperei alguns minutos e disquei o segundo número. Dessa vez, quem atendeu foi a doutora Marta, a minha advogada, a menina para quem eu costurei o vestido de formatura. Dona Eunice? A senhora chegou bem no abrigo? Cheguei, Marta. O lugar é triste que dói a alma, mas o meu filho pagou adiantado, então as enfermeiras estão me tratando com educação. Mas não liguei para falar de mim. Liguei para avisar que o peixe mordeu a isca. Amanhã de manhã eles vão arrombar a casa. Ouvi o barulho de papéis sendo mexidos do outro lado da linha. A voz da Marta assumiu aquele tom firme de quem entende das leis dos homens. Excelente, Dona Eunice. A liminar já está despachada e carimbada pelo juiz desde ontem. O documento oficial de doação com a sua cláusula de usufruto vitalício está registrado no cartório de imóveis. O Roberto não tem mais direito a um prego daquela casa. E a diretora do abrigo de mulheres, a dona Salete, já está com a cópia de tudo. A Salete está avisada sobre amanhã? Perguntei, alisando a capa do meu celular com o polegar. Avisadíssima. Eu combinei com ela. Assim que a sua vizinha der o sinal de que eles estão quebrando o cadeado, a Salete vai ligar para o 190. Ela vai denunciar uma invasão de propriedade privada em flagrante. Como a casa agora pertence legalmente ao abrigo e a senhora tem o usufruto exclusivo, o Roberto não passa de um invasor perante a lei. Um homem adulto tentando arrombar e invadir o patrimônio de uma instituição de caridade. O flagrante vai ser lindo. Marta, minha filha. Minha voz embargou um pouco, não de tristeza, mas de uma gratidão profunda. Você não sabe o quanto isso me custa. É o meu sangue. É o menino que eu gestei. Mas a vida precisa ensinar o que o meu amor de mãe passou a mão por cima. A senhora está sendo muito corajosa, Dona Eunice. O que eles tentaram fazer com a senhora é um crime de abandono de incapaz, estelionato contra idoso e violência patrimonial. A senhora está apenas se defendendo. Durma tranquila. Amanhã o dia vai ser longo. Encerrei a ligação e escondi o celular de volta no fundo falso da mala, fechando o zíper invisível. Fui até o pequeno banheiro do quarto, joguei uma água fria no rosto e me preparei para descer até o refeitório. A fome não era muita, mas eu precisava manter o teatro. O corredor do asilo era comprido, iluminado por lâmpadas fluorescentes que piscavam de vez em quando. No refeitório, umas 20 pessoas idosas estavam sentadas em mesas compridas de fórmica branca. Uma televisão grande, presa no alto da parede, passava a novela das 8, mas ninguém parecia prestar atenção. O som das colheres batendo nos pratos fundos de plástico era a única música daquele lugar. Me sentei num canto vazio. Uma funcionária de avental verde colocou na minha frente um prato de sopa de chuchu, com pedaços de cenoura desbotada, acompanhado de uma fatia de pão de forma sem casca. A comida não tinha sal, não tinha tempero, não tinha alma. Era a comida de quem já não tinha o direito de sentir os prazeres do mundo. Enquanto eu mastigava aquele pão mole, olhei ao redor. Vi um senhor de cabelos ralos, chorando silenciosamente enquanto tentava segurar a colher com as mãos trêmulas. Vi uma mulher que deveria ter a minha idade conversando com uma cadeira vazia, chamando por uma filha que talvez nunca mais viesse visitá-la. O meu sangue ferveu. O asilo não é ruim porque as paredes são feias. O asilo é ruim porque ele rouba a identidade da gente. Aqui, eu não era mais a Dona Eunice, a melhor costureira do padre Eustáquio, a mulher que fazia um feijão tropeiro que parava a rua inteira aos domingos. Aqui, eu era apenas a cama 12, um fardo despachado. O Roberto achava que eu merecia terminar os meus dias comendo sopa sem gosto e olhando para o vazio. Ele, que cresceu comendo lombo assado e bolo de fubá com erva doce fresquinho. A cada colherada daquela água rala, a minha pena por ele desaparecia, dando lugar a uma certeza absoluta de ferro e fogo. Eu ia arrancar a ilusão dele pela raiz. Voltei para o quarto logo após o jantar. A dona Zezé já estava dormindo,
com a respiração pesada e ruidosa. Vesti a minha camisola de flanela, apaguei a luz principal e me deitei, deixando apenas a luz amarela do poste da rua clarear o ambiente. Foi por volta das 9 horas da noite que a porta se abriu de supetão. Letícia, a enfermeira, colocou a cabeça para dentro segurando um telefone sem fio branco. Dona Eunice, desculpe acordar a senhora, mas tem uma ligação na recepção. É o seu filho, o seu Roberto. Ele disse que é urgente, está muito nervoso. A senhora consegue vir até o corredor para atender? Eu pisquei os olhos lentamente, apertando as cobertas contra o peito, assumindo a máscara da velhice frágil. Ai, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa ruim? Eu vou sim, minha filha. Me ajuda a levantar. Caminhei a passos curtos e arrastados até o balcão da recepção. A Letícia me entregou o aparelho com um olhar de compaixão. Eu segurei o telefone com as 2 mãos, perto do ouvido. Alô? Roberto, meu filho. O que foi que aconteceu? Você está machucado? Minha voz saiu fina, esganiçada, tremendo perfeitamente nas pontas das palavras. Uma atuação digna de prêmio. Do outro lado, o Roberto soltou um suspiro de impaciência que parecia o ronco de um trator. Mãe, pelo amor de Deus, que chaves são essas que a senhora me deu? Eu estou aqui no escuro, na frente da casa. Nenhuma chave entra no portão. Nenhuma. A Silvana está aqui com dor de cabeça de tanto ódio. A senhora trocou a fechadura e não me falou? Onde está a chave certa? Eu fechei os olhos e deixei um sorriso perverso, que ninguém no asilo podia ver, rasgar os meus lábios. Mas a minha voz continuou sendo a da velha confusa. Chave? Ai, meu Jesus amado. Roberto, meu filho, a minha cabeça anda tão ruim. Será que eu te dei as chaves da casa de Itabira? Aquela que o seu padrinho deixou para nós e vendemos nos anos 90? Eu achei esse molho na gaveta da cozinha. Achei que era do Portão Novo. Casa de Itabira, mãe? Pelo amor de Deus, a senhora me deu chaves de 30 anos atrás? Como a senhora pode estar tão esquecida? Onde está a chave verdadeira do portão de agora? Eu não sei, meu filho. Comecei a chorar falsamente, fungando o nariz. Eu acho que deixei cair no sacolão de manhã. Ou talvez eu tenha trancado dentro da casa. Eu não lembro, Roberto. Eu estou tão cansada. Minhas pernas doem. Esse lugar aqui é tão frio. Eu ouvi a voz da Silvana ao fundo, gritando abafada. Eu falei que essa velha estava gagá. Ela perdeu a chave, Roberto. E agora? Vamos dormir na rua? Roberto cobriu o bocal do telefone por um segundo, provavelmente para xingar a esposa, e voltou a falar comigo. A voz dele agora era fria, cortante, sem nenhum resquício daquele tom manso que ele usou na calçada mais cedo. O teatro dele também tinha acabado. Olha aqui, mãe! Presta atenção! A senhora fez uma bagunça dos infernos. Nós vamos ter que dormir num hotel barato hoje. E amanhã cedo eu vou contratar um chaveiro. Vou mandar cortar aquele cadeado e arrombar a porta da sala. Vai custar os olhos da cara, mas eu vou entrar na minha casa, entendeu? Fica aí quieta, toma os seus remédios e não me liga mais. A senhora só dá trabalho. O meu coração não doeu com aquelas palavras. Ele apenas endureceu, virando uma pedra inquebrável. Pode deixar, meu filho, eu disse, engrossando um pouco a voz, deixando o tom de choro desaparecer. Arromba mesmo. Faz o que você achar que tem que fazer. A casa está lá, esperando por você. Que Deus te abençoe e te dê em dobro tudo o que você está me dando hoje. Ele desligou na minha cara sem dizer amém. Devolvi o telefone para a enfermeira Letícia. Ela me olhou com pena. Está tudo bem, dona Eunice? Família às vezes perde a paciência, mas a senhora sabe como é a vida moderna. Todo mundo muito estressado. Eu olhei bem fundo nos olhos daquela moça. Endireitei a minha coluna, sentindo as minhas vértebras estalarem. Não havia mais tremor nas minhas mãos. Não havia mais confusão no meu olhar. Está tudo ótimo, Letícia. A vida é exatamente como um tecido de algodão cru. A gente estica, marca com o giz e passa a tesoura onde tem que passar. O que não serve, a gente joga no lixo para não estragar a roupa inteira. A enfermeira piscou, confusa com a mudança repentina na minha voz e com a firmeza das minhas palavras. Ela não disse nada. Apenas me acompanhou de volta até a porta do quarto. Deitei novamente na minha cama e puxei o cobertor fino até o pescoço. O relógio na parede marcava 10 horas da noite. Lá fora, os grilos cantavam no mato de Santa Luzia.
O Roberto achava que amanhã seria o dia da coroação dele. Achava que ia quebrar o cadeado, derrubar a minha parede e apagar a minha história para construir o reino de futilidades da Silvana. Eles achavam que eu estava derrotada, engolida pelo esquecimento de um asilo de beira de estrada. Fechei os olhos e rezei um Pai Nosso, não para pedir piedade, mas para pedir justiça. A armadilha estava armada, o laço estava feito e a isca brilhava debaixo do sol que nasceria em poucas horas. A execução silenciosa estava completa. Agora, restava apenas esperar o estrondo da queda. O sol ainda nem tinha tido a coragem de rasgar a neblina fria de Santa Luzia quando eu abri os olhos. O relógio na parede do quarto do asilo marcava 6 horas da manhã. A dona Zezé continuava dormindo na cama ao lado, com a respiração miúda e cansada de quem já não espera nada do dia que nasce. Eu, por outro lado, estava mais desperta do que estive nos últimos 20 anos. O meu sangue corria quente nas veias, carregando uma energia que eu achei que a máquina de costura e o tempo tivessem levado embora. Levantei devagar, sentindo o chão gelado de ardósia sob os meus pés descalços. Fui até o banheiro minúsculo, joguei uma água fria no rosto para espantar qualquer resquício de sono e me olhei no espelho manchado de umidade. A mulher que me encarava de volta não era a velha trêmula e esquecida que o Roberto e a Silvana arrastaram para cá ontem à tarde. A mulher no espelho era a Eunice, a costureira de mão cheia, a viúva que criou um filho sozinha, batendo perna no centro de Belo Horizonte para comprar retalho barato. A dona do próprio nariz. Abri a minha mala velha e tirei as roupas que eu havia separado. Nada de camisolas de flanela ou chinelos de dedo gastos. Vesti uma saia lápis preta, cortada e costurada por mim mesma nos anos 90, que caía perfeitamente no meu corpo. Coloquei uma blusa de seda branca, calcei os meus sapatos de salto baixo e penteei os meus cabelos brancos puxando-os para trás, prendendo num coque firme. Por fim, passei um batom vermelho escuro. O batom que eu só usava para ir à missa de domingo ou para cobrar cliente caloteiro. O celular escondido no forro da mala vibrou na exata hora em que eu fechava o zíper. 7:30 da manhã. Puxei o aparelho e atendi antes do segundo toque. Eunice? A voz da Margarida do outro lado da linha estava esganiçada, misturando nervosismo e uma fofoca mal contida. O circo armou a lona, minha filha. Chegaram. Me conta tudo, Margarida, sem pular um detalhe. O Roberto parou o carro de aplicativo aqui na porta faz uns 10 minutos. A Silvana desceu primeiro, com um copo de café chique na mão, já apontando para a sua janela e dando ordem. Atrás deles chegou uma caminhonete velha com um chaveiro. O homem desceu com uma extensão de fio enorme e uma esmerilhadeira na mão. O Roberto está com uma cara de noite mal dormida que dá até dó, se a gente não soubesse a cobra que ele é. Eles estão ligando a máquina na tomada da varanda da dona Neuza, que deixou por causa dos R$ 20 que o Roberto pagou. Eu fechei os olhos e consegui imaginar a cena. A rua Padre Eustáquio acordando, o cheiro de pão de sal na padaria da esquina, e o meu filho, o sangue do meu sangue, pagando um estranho para serrar os cadeados da casa que eu construí. Eles já encostaram no portão? Perguntei, sentindo a chave verdadeira pesar por baixo da minha blusa. O chaveiro acabou de colocar os óculos de proteção. Ele ligou a serra, Eunice. Está saindo faísca para todo lado. O cadeado já está quase cedendo. Liga para a Marta, Margarida. Agora. Não precisa, minha amiga. O tom da Margarida mudou de repente. O barulho da serra elétrica que eu ouvia pelo telefone foi abafado pelo som inconfundível de pneus cantando no asfalto e de sirenes curtas, daquelas que a polícia usa só para abrir caminho e avisar que chegou. Nossa Senhora da Penha, Eunice! Margarida gritou, rindo de nervoso. Chegaram 2 viaturas da polícia militar. Pararam atravessadas no meio da rua, trancando a caminhonete do chaveiro. Os policiais estão descendo com a mão no cinto. Atrás das viaturas parou um carro preto bonito. É a doutora Marta e uma mulher de óculos que eu não conheço. O chaveiro desligou a máquina na mesma hora e levantou as mãos para o alto, coitado. O Roberto ficou branco que nem papel. A Silvana deixou o café cair no chão. Um sorriso frio e definitivo se desenhou nos meus lábios. O bote estava dado. Estou indo para aí, Margarida. Fica na sua janela. O espetáculo principal ainda nem começou.
Desliguei o telefone. Joguei dentro da minha bolsa de couro e caminhei a passos firmes até a porta do quarto. Não havia mais tremor, não havia mais costas curvadas. Eu andei pelo corredor do asilo com a postura de uma rainha, recuperando o seu trono. No posto de enfermagem, a Letícia estava preenchendo umas fichas. Quando ela levantou os olhos e me viu, a caneta escorregou da mão dela. Ela piscou 2 vezes, confusa. A mulher encolhida que pedia ajuda para andar no dia anterior havia desaparecido. Dona Eunice? A senhora está arrumada para onde? O café da manhã vai ser servido agora. A senhora não pode sair dos pavilhões sem autorização do seu filho. Eu parei na frente do balcão. Olhei para aquela moça com a serenidade de quem não deve 1 centavo para o mundo. Letícia, minha filha, presta bem atenção. Eu não tenho Alzheimer, não tenho demência e não sou interditada pela justiça. A minha entrada aqui ontem foi um teatro, uma necessidade para resolver um assunto de família. O meu filho não manda na minha vida. Quem manda na minha vida, no meu dinheiro e nos meus passos sou eu. A minha diária está paga até o fim do mês, então vocês não saíram no prejuízo. Fique com Deus. A enfermeira ficou de boca aberta, sem conseguir articular uma única palavra. Eu não esperei que ela tentasse me impedir. Continuei caminhando até a saída. Passei pelo pátio onde o sol já começava até a esquentar o cimento e fui até o portão principal. Um táxi já estava me esperando do lado de fora. O motorista, o seu Zé, um conhecido antigo da minha rua que a doutora Marta mandou me buscar, buzinou de leve. Entrei no carro e respirei fundo. O cheiro de desinfetante de eucalipto ficou para trás. A cada quilômetro que o carro percorria, voltando para o centro de Belo Horizonte, a casca da ilusão ia caindo e a couraça da realidade ia se fortalecendo. Eu ia enfrentar o meu único filho. Eu ia destruir os planos dele na frente de todo mundo. Parte de mim, aquela parte boba que é mãe antes de ser gente, sangrava um pouco. Mas a mulher que costurou madrugadas a fio falou mais alto. Quem perdoa a picada da cobra, morre envenenado. Quando o táxi dobrou a esquina da minha rua, o trânsito estava parado. A rua estreita estava tomada por curiosos. O seu Tonho da padaria estava na calçada com o avental sujo de farinha. A dona Lúcia, do salão de beleza, estava com bobs no cabelo, espiando por cima do muro. E no centro do palco, bem em frente ao meu portão de ferro, a justiça dos homens estava sendo cobrada. O seu Zé parou o carro a uns 20 metros da confusão. Eu não desci imediatamente. Fiquei observando pelo vidro a cena que se desenrolava. 2 policiais militares altos, de colete à prova de balas, estavam posicionados entre o portão da minha casa e o Roberto. O meu filho gesticulava loucamente. O rosto dele estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. Ele apontava para a casa, batia no próprio peito e gritava palavras que eu não conseguia ouvir por causa dos vidros fechados do táxi. A Silvana estava ao lado dele, com os braços cruzados, a cara amarrada, tentando argumentar com a doutora Marta. A Marta, impecável num terno azul marinho, segurava uma pasta de couro. Ao lado dela estava a dona Salete, a diretora do abrigo de mulheres, uma senhora de cabelos curtos e grisalhos, com uma expressão de pedra que não se intimidava com os gritos do meu filho. Abri a porta do táxi. O som da rua invadiu os meus ouvidos. "O senhor não está entendendo, sargento." A voz do Roberto rasgou o ar da manhã. "Essa casa é da minha mãe. Ela está internada num asilo em Santa Luzia. Ela perdeu o juízo, está completamente gagá. Eu sou o único herdeiro, o curador legal dela. Eu tenho o direito de entrar na minha casa." O policial manteve a postura calma, com as mãos repousadas no cinto de guarnição. "O senhor não é curador de ninguém, rapaz." A advogada aqui acabou de apresentar uma certidão de matrícula do imóvel, atualizada ontem à tarde. Essa casa não pertence mais à sua mãe, e muito menos ao senhor. Ela foi doada legalmente para uma instituição de caridade. O senhor estava pagando um chaveiro para arrombar o portão de uma propriedade privada que não é sua. Isso é flagrante de invasão. "Doada!" Roberto gritou, a voz falhando num tom agudo de desespero. Ele olhou para a Marta como se ela fosse um fantasma. "Que mentira é essa? Minha mãe não sabe nem ligar um micro-ondas, quanto mais ir num cartório fazer doação. Vocês se aproveitaram de uma velha doente. Isso é estelionato.
Eu vou mandar prender todos vocês. A minha mãe me deu as chaves ontem. A Silvana entrou no meio, apontando o dedo na cara da dona Salete. Vocês são uma quadrilha, bando de aproveitadores. A velha Eunice não bate bem da cabeça há meses. Ela quase botou fogo na casa semana passada. Qualquer juiz anula essa doação fajuta. A casa é do meu marido. Foi nesse momento que eu dei o primeiro passo na calçada. O som do meu salto baixo batendo no cimento fez a dona Margarida, que estava no portão dela, dar um grito de alegria e apontar para mim. Olha lá quem chegou, seus urubus! Margarida berrou para a rua inteira ouvir. Olha a velha doente aí. A multidão de vizinhos se virou para olhar. O burburinho cessou instantaneamente. Foi como se o mar vermelho estivesse se abrindo. As pessoas abriam espaço para eu passar. Eu caminhei devagar, com a cabeça erguida, sentindo o sol da manhã bater no meu rosto. Eu não olhei para o chão. Eu olhei diretamente para o meu filho. Quando o Roberto bateu os olhos em mim, as pernas dele vacilaram. Ele deu um passo para trás, esbarrando no policial. A cor fugiu do rosto dele tão rápido que parecia que ele ia desmaiar ali mesmo. A boca dele abriu e fechou 3 vezes, mas nenhum som saiu. A Silvana arregalou os olhos, levando as mãos ao rosto, em choque completo. Parei a 2 metros deles. O silêncio na rua era tão pesado que se podia ouvir o barulho do vento nas folhas da jabuticabeira lá no quintal. Mãe! Roberto finalmente conseguiu balbuciar, a voz espremida pela garganta seca. O que a senhora está fazendo aqui? Como a senhora fugiu da clínica? Eu sorri. Um sorriso sem um pingo de calor. Eu não fugi, Roberto. O asilo não é prisão, e eu não sou prisioneira de ninguém. Eu apenas terminei o meu trabalho por lá. Vim ver o chaveiro que você contratou com o seu dinheiro suado. Eu enfiei a mão dentro do decote da minha blusa, alcancei o barbante que estava amarrado no meu pescoço e puxei o molho de chaves verdadeiro. O metal dourado da chave tetra e da chave do portão brilhou sob a luz do sol. Eu balancei as chaves no ar. O tilintar soou como os sinos de uma igreja anunciando o fim de um velório. Você achou mesmo, meu filho, que eu ia entregar as chaves do meu castelo na sua mão de beijada? Você olhou para as minhas rugas e achou que a minha inteligência tinha enrugado junto. Você e a sua esposa acharam que podiam me despachar como lixo e ficar com o tesouro. A senhora armou para mim? Ele sussurrou, os olhos cheios de lágrimas, mas não lágrimas de arrependimento, lágrimas de quem perdeu a loteria. Eu não armei nada, Roberto. Eu apenas deixei você mostrar quem você realmente é. Eu te dei corda. E você correu alegremente para se enforcar. Silvana, recuperando um pouco do veneno, tentou avançar, mas o policial colocou a mão no peito dela, barrando o caminho. Dona Eunice, a senhora enlouqueceu de vez! Silvana gritou, cuspindo as palavras. A senhora está gagá! Deu a nossa casa para um bando de desconhecidos. Eu vou no Ministério Público. Eu te interno num manicômio. Eu virei o rosto para ela. O meu olhar era uma navalha afiada. Cale a boca, Silvana. Você entrou na minha família de mãos abanando, louca para arrumar um teto de graça, e vai sair do mesmo jeito. Você acha que eu não via você fuçando nas minhas gavetas? Você acha que eu não vi os panfletos de asilo e os papéis de interdição que você deixou na mesa de jantar? O diabo é muito sujo, mas ele é burro. E você é os dois. Eu abri a minha bolsa preta e tirei um envelope pardo grosso. Tirei os laudos médicos de dentro e joguei no peito do Roberto. Os papéis caíram no chão, espalhando-se aos pés dele. Lê, Roberto. Lê em voz alta para os vizinhos ouvirem. São 3 laudos de psiquiatras e neurologistas diferentes. Todos atestando que a dona Eunice aqui tem a cabeça melhor que a de um juiz de direito. Eu não tenho esquecimento. O dia da panela no fogo? Eu vi a sua mulher jogar o pano de prato lá para fingir que eu estava perigosa. Eu vi tudo. Eu passei meses engolindo a traição de vocês a seco, esperando o momento em que vocês dariam o bote final. O Roberto olhava para os papéis no chão, tremendo da cabeça aos pés. O chaveiro, percebendo a confusão monumental em que tinha se metido, recolheu a extensão dele em silêncio, jogou a ferramenta na caçamba da caminhonete e foi embora, acelerando pelas ruas do bairro sem nem cobrar o serviço.
A doutora Marta deu um passo à frente, abrindo a pasta de couro e mostrando o documento oficial com os selos do cartório para os policiais e para o meu filho. O imóvel foi doado para o abrigo Maria de Lourdes, Marta explicou, com a voz firme e profissional que ecoava pela rua. A dona Salete é a representante legal do imóvel agora. No entanto, há uma cláusula irrevogável de usufruto vitalício. Isso quer dizer que, perante a lei, a dona Eunice é a única pessoa com direito de usar, morar e usufruir dessa casa até o seu último dia de vida. Vocês não têm direito a um tijolo. O patrimônio não faz mais parte de nenhuma herança. E a partir de hoje, existe uma ordem judicial proibindo Roberto e Silvana de se aproximarem a menos de 200 metros desta propriedade. O policial militar mais velho, um sargento de bigode grosso, olhou para o Roberto com um misto de desprezo e autoridade. O senhor ouviu a advogada. A casa não é sua. A dona da casa está Vivinha da Silva, lúcida, e não quer o senhor aqui. O senhor tentou arrombar uma propriedade que está no nome de um abrigo, o que configura crime de dano e invasão. A dona Eunice ou a diretora do abrigo querem representar contra ele agora? A gente pode colocar os dois no camburão e resolver isso na delegacia por tentativa de estelionato e violência patrimonial contra idoso. Ouvir a palavra camburão fez as pernas da Silvana falharem. Ela agarrou o braço do Roberto choramingando, a arrogância toda derretida no asfalto quente. O Roberto caiu de joelhos na calçada. Bem ali, no chão de cimento que eu varri a minha vida inteira. Ele agarrou a barra da minha saia. O homem de quase 40 anos, chorando como uma criança que quebrou a vidraça do vizinho. Mãe, mãe, me perdoa. Pelo amor de Deus, mãe. Eu estava desesperado, o dinheiro acabou, o aluguel venceu. A Silvana botou pressão na minha cabeça. Eu juro que eu ia visitar a senhora lá no asilo. Não faz isso comigo. A gente mandou os seus móveis para o galpão. A gente não tem para onde ir. Não me manda para a cadeia, mãe. Eu sou o seu menino. Eu olhei para baixo. Olhei para o topo da cabeça do homem que eu gerei. A dor de uma mãe vendo o filho no chão é a pior dor do mundo, mas a dor de uma mãe que foi jogada no lixo pelo próprio filho é uma dor que cura qualquer fraqueza. Eu puxei a barra da minha saia, tirando o tecido das mãos dele. Quem pariu Mateus que o embale, Roberto? Você não é mais o meu menino. O meu menino morreu no dia em que assinou um cheque com o meu nome para me trancar num depósito de velhos. Você arrumou as minhas coisas em caixas, como se eu já estivesse morta. Você esvaziou a minha casa. Pois muito bem, a casa está vazia agora, mas ela é minha. Eu olhei para o sargento. Seu guarda, eu não quero ver o meu filho preso hoje. Não por pena dele, mas porque eu não quero passar o meu dia na delegacia preenchendo o papel. Mas a ordem de restrição está valendo. Quero que eles saiam da minha porta agora e nunca mais pisem nesta calçada. Se eles encostarem no meu portão de novo, o senhor pode levar os dois algemados. O sargento assentiu com a cabeça, puxou o Roberto pelo braço, levantando-o do chão de forma bruta. Vocês ouviram a dona da casa, circulando, os dois. Pega as sacolas de vocês e some daqui antes que eu mude de ideia e dê voz de prisão por desacato e invasão. Anda! Silvana, chorando lágrimas de puro ódio e humilhação, pegou a bolsa do chão. Ela tentou me lançar um último olhar venenoso, mas os vizinhos começaram a vaiar. O seu Tonho bateu palmas irônicas. A dona Margarida gritava: Vai trabalhar, vagabundo! Vai lavar uma trouxa de roupa, dondoca! Expulsos, não apenas por mim, mas por toda a comunidade que conhecia a minha história, os dois caminharam de cabeça baixa pela rua Padre Eustáquio, carregando apenas a vergonha de um golpe fracassado. Eu esperei até que eles virassem a esquina e desaparecessem de vista. O silêncio na rua foi sendo substituído por aplausos tímidos dos vizinhos, que respeitavam a minha dor e a minha vitória. Agradeci a doutora Marta e a dona Salete com um abraço apertado. Os policiais entraram nas viaturas e foram embora, deixando apenas a poeira da justiça feita para trás. Caminhei até o meu portão. O cadeado estava pela metade, rasgado pela serra, mas ainda firme. Com a minha chave verdadeira, eu abri o cadeado de baixo, destranquei a porta e empurrei o ferro pesado. Entrei no meu quintal. A casa estava oca por dentro, sem sofá, sem cristaleira, sem a minha máquina de costura que estava presa em algum galpão. Mas enquanto eu respirava o cheiro do meu pé de manjericão,
e sentia o chão frio da minha varanda debaixo dos meus sapatos, eu soube que nunca estive tão cheia de mim mesma. Eles acharam que podiam me enterrar, mas esqueceram que eu sou semente. E foi ali, no silêncio da minha casa vazia, que a velha Eunice renasceu, intocável e senhora absoluta do próprio destino. O eco dos meus sapatos de salto batendo no piso de caquinhos vermelhos da sala era o único som dentro daquela casa imensa. Eu caminhei devagar por cada cômodo, passando a ponta dos dedos pelas paredes nuas. A minha sala sem a cristaleira, o meu quarto sem a cama de jacarandá, a cozinha sem a mesa onde eu sovei pão a vida inteira. O Roberto e a Silvana tinham feito um serviço rápido e cruel. Levaram tudo para um galpão de aluguel, achando que a velha nunca mais pisaria naquele chão. Eles limparam os móveis, mas não conseguiram limpar a minha alma impregnada naquelas paredes. Eu parei no meio da sala e respirei fundo. O cheiro de poeira levantada pela mudança ainda pairava no ar, misturado com o cheiro de cera velha. Eu não tinha onde sentar, não tinha um copo para beber água, não tinha a minha cama para descansar as costas que agora pesavam com o cansaço daquela manhã de guerra. Mas por Deus que está no céu, eu nunca me senti tão dona de mim mesma. A casa estava vazia de coisas, mas estava transbordando de liberdade. Foi então que escutei as palmas no portão destrancado. "Ô de casa! Com licença, dona Onça!" Era a dona Margarida. Ela entrou pelo quintal equilibrando uma garrafa térmica debaixo do braço, segurando uma cesta coberta com um pano de prato bordado numa mão e 2 cadeiras de praia dobráveis na outra. O rosto dela estava vermelho do sol e do nervosismo, mas o sorriso rasgava de orelha a orelha. Eu vi aquele bando de urubu indo embora com o rabo entre as pernas e pensei: a minha vizinha acabou de ganhar a maior guerra da vida dela, mas deve estar com o estômago roncando. Margarida disse, abrindo as cadeiras de praia no meio da minha sala vazia. "Senta aqui, Eunice. Eu trouxe um café coado na hora e uma broa de milho com erva doce que acabou de sair do forno." Eu me sentei na cadeira de lona, sentindo os meus joelhos estalarem em alívio. Margarida serviu o café quente em 2 copos de vidro que ela mesma trouxe. O vapor subiu, carregando aquele aroma forte e escuro que é o verdadeiro perfume de Minas Gerais. Eu segurei o copo com as 2 mãos, sentindo o calor passar para os meus dedos. "Deus te pague, Margarida", eu disse, com a voz embargada pela primeira vez naquele dia. Não chorei na frente do meu filho. Não chorei no asilo, mas a bondade de uma amiga quase me quebrou. Eu achei que ia ter que beber água da torneira com a mão em concha. "Que bobagem, mulher. A gente é vizinha há mais de 30 anos. Eu vi você costurando até a vista escurecer para criar aquele ingrato. Hoje, o café é por minha conta. E o almoço também. Já deixei um frango com quiabo no fogo lá em casa." Nós bebemos o café em silêncio por alguns minutos. O gosto da broa de milho doce contrastava com o amargo da bebida, e parecia que a vida estava voltando ao normal, pedaço por pedaço. A verdadeira família da gente não é necessariamente aquela que divide o mesmo sangue, mas sim aquela que divide o mesmo café na hora do desespero. "E agora, Eunice?" Margarida perguntou, limpando os farelos da saia. "Os seus móveis estão todos naquele galpão. Como a senhora vai fazer para dormir hoje?" Eu dei um sorriso manso e olhei para a porta da rua. "O tempo é o melhor senhor de todos, minha amiga. E a lei, quando a gente sabe usar, é uma ferramenta muito afiada." No meio da tarde, o celular que eu mantinha na bolsa tocou. Era a doutora Marta. Ela me explicou que assim que saíram da minha rua, ela ligou diretamente para o Roberto. A advogada deu a ele um ultimato muito simples, com base na lei. Como os móveis eram de minha propriedade exclusiva, comprados com o meu dinheiro, a remoção deles, sem o meu consentimento, configurava apropriação indébita. Ela deu a ele exatamente 2 horas para entregar a chave do cadeado do galpão nas mãos de um motoboy de confiança dela, ou a próxima visita que ele receberia seria de um oficial de justiça com um mandado de busca e apreensão, acompanhado da polícia. O Roberto, acovardado e com medo de ir parar atrás das grades, não hesitou. Entregou a chave, chorando. Na manhã do dia seguinte, um caminhão de frete parou na porta da minha casa. Não era o caminhão do roubo, era o caminhão da restituição. O seu Zé, do táxi, havia chamado 2 sobrinhos fortes para fazer o serviço grosso.
Eu abri o portão de ferro bem largo e fiquei na varanda, de braços cruzados, orientando cada passo. Cuidado com a quina da cristaleira, menino. Essa peroba do campo tem mais idade que a sua avó, eu gritava, sentindo o sangue circular com força nas veias. Coloca o sofá de veludo bem ali, de frente para a janela. Quero que a luz do sol bata nele de tarde. Ver as minhas coisas voltando para o lugar de onde nunca deveriam ter saído foi como montar um quebra-cabeça que o destino tinha bagunçado. A minha cama voltou para o quarto. O meu filtro de barro, que mantém a água mais fresca que qualquer geladeira moderna, voltou para o canto da cozinha. E, por fim, os dois rapazes desceram a minha máquina de costura Singer. O móvel de ferro e madeira pesava uma barbaridade, mas quando eles a colocaram no canto da sala de jantar, exatamente onde sempre ficou, eu senti que o meu coração voltava a bater no ritmo do pedal. Passei a tarde inteira limpando tudo. Lavei o chão de caquinhos com água e sabão em pó. Esfregando com a vassoura, piaçava para tirar as marcas das botas do chaveiro e da sujeira da rua. No final do dia, fui até o quintal, cortei um galho grosso de alecrim, acendi a ponta no fogão e andei pela casa inteira, defumando os cômodos. Eu precisava limpar não só a poeira, mas a energia pesada da ganância, da traição e da inveja que o meu filho e a esposa tinham deixado ali. A fumaça branca e cheirosa do alecrim subiu até o teto, levando embora qualquer sombra de tristeza. Os dias que se seguiram foram de uma paz que eu não conhecia há muito tempo. A notícia do que aconteceu correu o bairro Padre Eustáquio inteiro. Eu não precisava dar explicações. Quando eu ia à padaria comprar o meu pão de sal, as pessoas me cumprimentavam com um respeito novo, um olhar de admiração. O padeiro até separava os pães mais moreninhos, do jeito que eu gosto, antes mesmo de eu pedir. Eu deixei de ser a velhinha mãe do Roberto para me tornar a dona Eunice, a mulher que não deitou para a covardia. Do Roberto, eu tive poucas notícias, e todas vieram pelas antenas infalíveis da dona Margarida. O dinheiro que eles tinham economizado escorreu pelo ralo com o pagamento do caminhão de mudança e do galpão que não serviram para nada. Sem a minha casa para morar de graça e com o aluguel do apartamento deles vencido, eles tiveram que se mudar para uma kitnet nos fundos de um beco, num bairro bem mais distante. A Silvana, que sempre se achou madame, estava trabalhando como caixa de supermercado, reclamando de dor nas pernas o dia inteiro. O Roberto teve que arrumar um segundo emprego à noite, entregando marmita de moto para conseguir pagar as contas que a preguiça dele acumulou. Uma noite, o meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Eu atendi, e do outro lado ouvi a respiração pesada do meu filho. "Mãe, sou eu", ele disse, a voz baixa, derrotada. "Eu sei que a senhora não quer falar comigo. Eu só queria dizer que eu estou muito arrependido. A vida da gente virou um inferno, mãe. A Silvana briga comigo todo dia. Eu não tenho dinheiro para pagar a luz desse mês. A senhora não me emprestaria uns R$ 200? Eu juro por Deus que eu devolvo no mês que vem." Eu fechei os olhos. O meu ventre, que um dia carregou aquele homem, deu um repuxão. A vontade primitiva da mãe é tirar a própria roupa do corpo para aquecer o filho no frio. O instinto é dizer sim, venha buscar o dinheiro, venha comer um prato de sopa quente. Mas eu lembrei do cheiro de desinfetante do asilo. Lembrei da sopa rala de chuchu. Lembrei da dona Zezé, encolhida na cama, esperando a morte sem que ninguém segurasse a mão dela. O Roberto não estava ligando por saudades da mãe. Ele estava ligando para a carteira que ele não conseguiu roubar. "O que é do homem, Roberto? O bicho não come." Eu respondi, com a voz firme, sem um pingo de raiva, apenas com a frieza de quem aprendeu a lição. "Você plantou vento. Agora está colhendo a sua tempestade. Aprende a ser homem. Aprende a trabalhar e a suar a camisa como eu suei a vida inteira. Não me liga mais para pedir dinheiro. O meu dinheiro agora tem outro destino." Desliguei o telefone e bloqueei o número. Não derrubei uma única lágrima. A ferida doía, mas estava limpa. Ia cicatrizar. Na semana seguinte, eu olhei para a minha casa. 4 quartos, uma sala enorme, uma varanda larga nos fundos, coberta por telhas de barro e sombreada pela minha velha jabuticabeira. A casa estava limpa, segura e arrumada, mas estava quieta demais. Eu tinha o usufruto vitalício.
o direito de morar ali até morrer. Mas uma casa tão grande, cheia de espaço e luz, não foi feita para abrigar apenas os passos lentos de uma idosa solitária. O egoísmo é o veneno da alma, e eu não ia deixar a minha casa virar um mausoléu. Liguei para a dona Salete, a diretora do Abrigo Maria de Lourdes, a instituição para a qual eu havia doado a propriedade em cartório. Dona Salete, a casa no papel já é do abrigo, mas eu sei que o usufruto impede que vocês usem o espaço agora, eu disse pelo telefone. Mas eu andei pensando. Eu tenho uma varanda enorme aqui nos fundos. É fresca, bate um vento bom de tarde. Quantas mulheres o abrigo atende hoje? Mulheres que saíram de casa com a roupa do corpo por causa de marido violento e que precisam recomeçar a vida? Hoje nós temos 20 mulheres morando com a gente, dona Eunice. Salete respondeu, a voz curiosa. A maioria não tem profissão, dependia financeiramente dos agressores. É a parte mais difícil da recuperação. Pois então, me mande 5 delas aqui para casa, amanhã cedo. As que tiverem mais vontade de aprender. No dia seguinte, 5 mulheres tímidas, com idades entre 20 e 50 anos, entraram pelo meu portão. Algumas tinham marcas roxas nos braços. Outras tinham aquele olhar assustado de quem apanhou da vida por muito tempo. Elas sentaram nas cadeiras de plástico que eu arrumei na varanda. Eu mandei entregar 2 máquinas de costura retas, dessas industriais usadas que comprei com as minhas economias, e as posicionei ao lado da minha velha Singer. Comprei fardos de tecido de algodão, chita colorida, tesouras afiadas, fitas métricas e carretéis de linha de todas as cores. Bom dia, meninas, eu disse, parando na frente delas com as mãos na cintura. O mundo lá fora acha que a mulher que apanha ou a mulher que envelhece não serve para mais nada. Acham que a gente é lixo que pode ser varrido para debaixo do tapete ou trancado num asilo. Mas aqui, debaixo desse teto, ninguém é lixo. Vocês vão aprender a cortar, a medir, a alinhavar e a costurar. Vão fazer pano de prato, vestido de criança, bolsa de retalho. Eu vou ensinar tudo o que eu sei. Vocês vão vender na feira de domingo e vão ter o próprio dinheiro na bolsa. Quem tem dinheiro próprio não engole grito de homem nenhum. Os olhos daquelas mulheres brilharam. Algumas choraram em silêncio, apertando as mãos no colo. E foi assim que a minha casa ressuscitou. Os meses foram passando. A varanda da minha casa se transformou numa verdadeira fábrica de recomeços. O silêncio solitário da velhice foi substituído pelo barulho maravilhoso do motor das máquinas de costura, pelo som das tesouras cortando o tecido em cima da mesa grande de madeira e pelas risadas daquelas mulheres que, ponto por ponto, iam costurando a própria dignidade de volta. Eu me tornei a professora, a mentora, a matriarca que elas não tiveram. A gente parava às 3 da tarde. Eu coava um café no pano. Passava um bolo de fubá com goiabada e a gente sentava debaixo da jabuticabeira para conversar. Elas me contavam as dores delas, eu contava as minhas. Eu deixei de ser a mãe do Roberto para me tornar a mãe da Aparecida, da Neuza, da menina Jéssica, que aprendeu a fazer bainha invisível melhor do que eu. O asilo que o meu filho escolheu para me enterrar viva era um depósito de esquecimento. A casa que eu recuperei com unhas, dentes e inteligência se tornou um farol de esperança no bairro Padre Eustáquio. Hoje, eu tenho 74 anos. O meu cabelo está um pouco mais branco, as juntas doem um pouco mais nos dias de chuva fria, mas a minha espinha continua reta. A sociedade no Brasil tem uma mania terrível de olhar para o idoso como se ele fosse um móvel que saiu de moda. Acham que, porque a gente não corre mais como antes, a nossa cabeça parou de funcionar. Eles não entendem que a juventude tem a velocidade, mas a velhice tem o mapa da estrada. Quem passou pela ditadura, pela inflação que trocava o preço do feijão 3 vezes ao dia, quem criou filho sozinha numa rua de terra sem asfalto, não se assusta com cara feia de parente ganancioso. A velhice não é o fim da linha. É o diploma de sobrevivência mais duro que um ser humano pode conquistar. Estou sentada agora na minha poltrona de leitura, na sala de visitas. A janela está aberta, deixando a brisa de fim de tarde balançar as folhas da minha espada de São Jorge na entrada. Lá nos fundos, ouço o som rítmico da máquina de costura sendo pilotada por uma das minhas meninas, terminando uma encomenda de lençóis.
A minha mão repousa sobre o meu peito. Por baixo da blusa, o molho de chaves de latão verdadeiro ainda balança num cordão encostado na minha pele. Não como um símbolo de posse material, porque debaixo da terra ninguém leva a escritura de imóvel, mas como um lembrete perpétuo da minha própria força. Eu não permiti que apagassem a minha história, e ao defender o meu chão, acabei construindo um teto sagrado para quem precisava de abrigo. O meu filho tentou me mandar para um asilo, porque achou que lá era o meu lugar. Mas ele não sabia que o lugar de uma mulher que costurou a própria vida com suor e sangue é exatamente onde ela decidir plantar os seus pés e fincar as suas raízes.